A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos trazendo essa mensagem ao coração dos irmãos. Foi algo que o Senhor colocou em nosso coração. Não é algo que nós estamos acostumados a fazer, mas, dado as circunstâncias, o Senhor ele ministrou uma palavra ao nosso coração e eu creio que essa mesma palavra vai falar ao coração dos irmãos. Eu espero que traga paz, regozijo, que o Senhor venha cuidar, venha tratar, e a tecnologia está aí para nos ajudar, e uma vez que a igreja ela permanece viva, ainda que as portas dos templos tenham sido fechadas devido à situação, nós continuamos a fazer a obra. Então, a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2, diz assim, versículo 9: Então a filha de Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Verso 10. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. E da mensagem que o Senhor deixa registrado na sua palavra, e eu separei como título da mensagem: Jesus, a solução para todos os problemas. Faraó, com medo do crescimento e fortalecimento do povo, naquele tempo ele ordenava que todos os meninos que nascessem naquela época eles fossem mortos. Ele ordena para as parteiras que toda vez que elas fossem fazer um parto do povo hebreu e fosse menina, elas deixassem as meninas vivas. Mas quando fosse menino, que elas tirassem a vida daquele menino. Era uma preocupação que ele tinha, dado ao crescimento do povo, que o povo hebreu vinha crescendo, vinha se fortalecendo. Porém, Deus ele tinha entrado no coração daquelas mulheres, que apesar de não fazer parte do povo hebreu, já tinha sido contagiada por esse Deus maravilhoso. E nesse momento, as parteiras, por temor, por respeito a Deus, elas não fazem o que Faraó pede. E elas deixam que os meninos que nascessem permanecessem vivos. E Faraó, percebendo que o povo ele continuava a crescer, o povo hebreu chama aquelas parteiras e interroga elas para entender o que estava acontecendo. E diz a palavra que elas, temerosas, elas criam uma estratégia até para que Faraó não penalizasse elas. E diz: as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. E quando nós chegamos para fazer o parto, elas já pariram naturalmente. E quando a gente chega para fazer o parto, o neném já nasceu, o menino já nasceu e nós não temos o que fazer. E Faraó bola uma nova estratégia, diz: quando isso acontecer e vocês perceberem que é um menino, lança no rio, para que esse menino ele venha a ser morto e não aumente mais esse povo. Mas quando Deus ele tem um plano, tudo muda. Faraó, percebendo que o povo vinha crescendo, ele gera uma estratégia, ele monta uma estratégia, mas diz a palavra do Senhor que o Senhor ele já tinha um novo plano, um novo projeto. Eu não sei qual é o projeto do Senhor para você, eu não sei qual é o projeto do Senhor para o seu coração. E eu não sei o que você está passando hoje, mas independente do que você está passando, do que está acontecendo na sua vida, ainda que as turbulências, as dificuldades apareçam, o Senhor vai gerar uma estratégia para permanecer, que o projeto dele perpetue na sua vida. As mulheres dos hebreus, elas não tinham nada diferente das mulheres egípcias, mas o Senhor germinou uma ideia no coração daquelas mulheres para que o projeto de Deus não fosse interrompido. Na verdade, Faraó, ele tem uma ideia maligna, mas todos os projetos de Satanás, eles ficam debaixo do pé do Senhor. Eles não se propagam quando o Senhor ele está no barco. E ainda que você esteja passando por dificuldade, lembre-se dessa palavra. No inteirinho de tudo o que estava acontecendo,
Diz a Bíblia que na tribo de Levi um casal, ele gera um filho, dá luz a um menino que a Bíblia diz que era lindo e saudável. Na verdade, por saber da ordem de Faraó, por saber o que estava acontecendo, diz a palavra que aquela mãe, ela cria uma estratégia, ela tem uma ideia, porque sabia que logo, logo ela não teria como esconder mais aquele bebê. E com 3 meses já não dava mais para escondê-lo. Ela tem uma ideia e ela pega um cesto, tece um cesto, coloca o neném dentro e coloca as margens do rio. E a Bíblia diz que ela coloca no meio dos juncos, que era uma vegetação, era um tipo de planta oriunda da região. E a sua filha, irmã daquele bebê, fica de longe observando o que ia acontecer. E a história conta que naquele mesmo momento, interessante que a filha de Faraó, ela decide se banhar com as suas servas. E ela observa aquele cesto, da ordem que as servas fossem até o cesto e pegassem. E ela vê aquele lindo bebê ali dentro. Imediatamente, interessante que a irmã que estava observando, ela se projeta em direção à filha de Faraó e lhe dá uma ideia a ela. Ela pergunta: a senhora quer que eu vá até ao meu povo e veja se alguma mulher hebreia pode cuidar, pode criar esse neném? E a filha de Faraó concorda com aquela ideia. E eu, nesse momento, eu fico vendo a estratégia de Deus, o cuidado de Deus para que o projeto permanecesse, aquele neném permanecesse vivo e se tornasse um homem que viesse a ajudar a libertar o nosso povo, o povo de Deus. E eu separei alguns tópicos para chamar a sua atenção de como Deus age em meio ao nada, como Deus cria algo sem ter base, sem ter uma matéria, sem ter algo lógico aos olhos do homem. Deus não precisa de lógica humana para criar algo, para fazer com que algo aconteça. E diz o primeiro tópico que eu separei: como se esconder um bebê por 3 meses sem que ele chore, sem que precise tirá-lo de casa para tomar sol, para qualquer coisa, para tomar ar, ou para visitar algum médico, algum douto daquele momento. Como ficar escondendo um bebê 3 meses sem que ele faça nenhum barulho e ninguém ouça. Segundo tópico: o rio contado nessa história é o rio Nilo. O rio Nilo, eu procurei me informar, procurei pesquisar aqui no Wikipédia, diz que o Nilo é o maior rio do mundo. E como seriam as forças das águas desse rio? Quais são os perigos que esse rio ele tinha? Animais, né? Que continham nele, quais eram os perigos e as dificuldades que aquele bebê dentro de um cesto enfrentaria para permanecer vivo. Será que isso não passou pela cabeça daquela mãe, pela cabeça do pai, pela cabeça da família? O que faria, é o terceiro tópico, a filha de Faraó adotar aquele bebê e não entregá-lo ao seu pai? Havia uma ordem, um decreto. Ela encontra um bebê que não era egípcio. E eu te pergunto, por que ela tem o desejo no coração de criar aquela criança, mesmo sem ter leite, sem ter condições? O que faz com que aquela mulher, ela guarde aquela informação escondida atrás do desejo de criar aquele bebê? E eu respondo para você: nada e ninguém pode parar o agir de Deus, irmãos. Se Deus tem um projeto, Ele mesmo vai colocar as pedras para que o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, elas se encaixem. E o Senhor, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam para que, naquele momento, as coisas elas cooperem para que o projeto de Deus ele venha a se cumprir. E esses 3 tópicos fazem com que você reflita, me faz refletir que tudo cooperava para que não desse certo.
Tudo cooperava para que elas desistissem, tudo cooperava para que aquela mãe se desesperasse, mas o agir de Deus foi maior. Moisés, ele é inserido dentro do palácio e ele vive como egípcio. Ele recebe tudo do bom, tudo do melhor. Ele tinha todos os motivos do mundo para permanecer vivendo aquela vida maravilhosa. E muitas das vezes nós somos inseridos em lugares, em uma determinada vida, que não tem a ver com os projetos de Deus, porque à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, a gente deixa de ser criança, a gente começa a tomar iniciativa e decisões para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele nunca se esqueceu quem ele era. Havia algo que lembrava Moisés das suas origens. E na verdade, por mais que nós sejamos levados pelas forças desse mundo, a presença de Deus, ela nunca abandona, sinaliza que existe um projeto e um plano de salvação para mim e para a sua vida. E na verdade, Moisés, ainda pequeno, ele fica sendo cuidado pela sua mãe durante um tempo, e o tempo de desmame de uma criança naquela época era em torno de 3 a 10 anos. E o interessante é que o Senhor me mostrava que, ainda que houvesse um acordo com aquela mulher, a aliança que foi firmada entre Moisés e a sua mãe durante a amamentação fez com que ele tivesse herança do povo hebreu. Isso fazia parte da estratégia de Deus, porque o Senhor me mostrava, e eu te pergunto, será que essa mulher, ela abandonou aquele menino e esqueceu durante 3, 10 anos? Lógico que não, porque a Bíblia diz que antes de ser levado o bebê, ele diz para aquela mulher que ele iria assalariar ela. Olha como Deus faz, irmãos. A mulher monta uma estratégia que tinha tudo para dar errado. A filha de Faraó não só permite que a estratégia desse certo, como ela financia a família de Moisés enquanto Moisés esteve naquela casa. E acredito eu, apesar disso não estar na Bíblia, mas eu entendo que todos os cuidados, todos os olhos do palácio foram voltados para ali, porque ali, na cabeça da filha de Faraó, estava um herdeiro, estava o filho dela, quando na verdade ali estava um filho de Deus. Ainda que você esteja no meio do problema, ainda que você esteja entrelaçado nas coisas do mundo, entrelaçado, cheio, atarefado com as suas coisas, não se esqueça, você é filho de Deus e você é cuidado por Ele. Aleluias! A filha de Faraó cai na estratégia de Deus. Deus amolece o coração dela para que ela fizesse parte daquele projeto lindo de salvação. Senhor. O maior tempo de intimidade entre uma mãe e um filho fora da sua barriga é o tempo de amamentação. Quem é mãe sabe disso. A aliança que é formada entre a mãe e o filho é algo lindo. A mãe alimenta o seu filho com algo nobre, puro, que é gerado de dentro dela, que a medicina não consegue suprir, o leite materno. E além de receber para fazer o que ela queria, aquela serva teve total proteção e paz para fazer o que ela seria perseguida e não teria como fazer. Assim é você, no meio dos problemas. O Senhor vai encontrar uma forma de você ser alimentado, e em meio à tribulação, em meio à adversidade, as pessoas não vão entender como as coisas vão acontecer, mas eu creio que assim como Moisés, o Senhor vai proteger a tua tenda, o Senhor vai enviar proventos, vai fazer com que o inimigo te sustente se for necessário, e você será cuidado com o melhor alimento, que é o alimento do céu, o alimento que o homem não explica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mandar o provento, irmãos. Entenda, irmão, que se você está sujeito a uma situação que não tem jeito aos olhos humanos, se afirme em Deus, porque a questão não é você ter problema, a questão não é você passar por problemas, a questão é se você está sozinho ou não,
Porque se o Senhor estiver contigo, o provento vai vir, o alimento vai vir, o homem não vai entender de onde, a ciência não vai entender de onde, mas você será alimentado com algo nobre do céu. Aleluias! Não tema, chame a Ele, clame a Ele na sua intimidade, aproveite esse tempo, crie uma atmosfera de adoração, se blinde das informações negativas, porque o mundo ele não tem a luz do que você tem. O mundo não tem como enxergar. Você é a solução para o mundo. Leve a palavra, leve tranquilidade, leve o Senhor para as pessoas. Assim como Moisés. Todos sabem que Moisés foi o libertador daquele povo. Todos sabem quem foi Moisés. Mas talvez você não saiba que Moisés ele é descendente da tribo de Levi. E a tribo de Levi é quem, dentre as tribos, não recebeu herança. Não recebeu terras, na verdade. Ele recebeu onde morar, mas eles não podiam ser detentores daquela terra. Porque a Bíblia diz que a própria herança do povo de Levi foi o Senhor. E Moisés, ele foi levita, irmãos. Moisés, ele tinha características específicas para tratar com Deus. Moisés obedeceu o chamado de Deus e ele não olhou para as circunstâncias. Moisés não temeu a morte e conduziu o povo, e todos os problemas que ocorreu com ele, com o povo, não impediu de que Moisés conduzisse o povo à terra prometida. Talvez você esteja às portas de receber aquilo que o Senhor prometeu a você, e eu quero te dizer uma palavra: não se atemorize, não pare, continue a marchar, porque a terra prometida está à frente. A promessa de Deus não mudou por causa das adversidades. Isso não é Satanás. Satanás não tem poder. Na verdade, ele tem o poder que eu e você damos a ele. Ele não pode parar o povo. E eu quero te fazer uma pergunta. Moisés era descendente da tribo de Levi. E você é descendente de que tribo? Qual tribo você é descendente, irmãos? E eu, nessa noite, eu quero te dizer, escolha a tribo ao qual você faz parte agora, nesse momento. Escolha a tribo de Levi, irmãos. Largue os seus medos, suas aflições e venha fazer parte desse lindo projeto de salvação que o Senhor te separou e te escolheu para fazer. Quando você se preocupar em cuidar das coisas de Deus, quando você se preocupar em orar, interceder e cuidar das vidas, das almas, pouco tempo você terá para temer e receber informações que vão fazer com que você fique atordoado e atemorizado. O Senhor te chama para uma grande obra. Que essa palavra, que Moisés seja um exemplo, que em meio às adversidades tinha todos os motivos para desistir. Moisés estava confortável dentro do palácio, mas ele largou tudo, passou por cima dos problemas, das adversidades, de perseguições, de tudo para servir ao Senhor. Repouse nos braços do Pai. Fique com essa mensagem. Perdoe as nossas falhas, nós não somos pastor da mídia, nós não temos essa capacidade, mas mais forte é o desejo de não deixar você sem alimento. Receba pasto verde da parte do Pai e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.